Voltando aqui ao programa Tambal Debate de hoje, vamos rapidamente aqui a um bloco de notícias do dia. O governador João Azevedo e o prefeito Cícero Lucena aqui da capital, eles cumpriram hoje pela manhã uma agenda conjunta de visita às obras, né? Visitaram as obras ali nas Três Ruas, a Ponte das Três Ruas e o Parque das Três Ruas, visitaram uma escola e visitaram também as obras de construção do Parque da Cidade lá no Bessa, que vai ser Parque José Maranhão. O repórter política, todos falaram sobre política, falaram sobre alianças políticas para 2024, 2026, todo o evento sobre isso, falaram sobre obras. O repórter Daniel Lustosa acompanhou e vamos saber dos detalhes desse evento de hoje. A agenda do governador João Azevedo, ao lado do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, começou aqui no bairro dos Bancários. Nesse ponto, duas obras acabam se ligando. Uma do governo do estado, que liga as Três Ruas ao UFPB, e uma outra que é o Parque Linear das Três Ruas, feita pela prefeitura de João Pessoa. Cícero e João seguiram durante toda a manhã em uma agenda conjunta. Logo depois foram até a escola. O prefeito de João Pessoa mostra ao governador João Azevedo o novo padrão de ensino nas escolas municipais e, por fim, o Aeroclube, onde está sendo construído agora o Parque da Cidade. Aqui nos Bancários, eles comentaram essa agenda conjunta. A partir do momento que você fizer essa ligação das três vias com o anel externo aqui da universidade, que você concluir ali também, como nós estamos fazendo a ligação do altiplano com o hospital universitário, vai haver necessidade da gente fazer uma intervenção em todo esse anel externo da universidade, triplicando essa via, para que a gente possa verdadeiramente criar um grande anel viário em torno da universidade, protegendo o trânsito interno da universidade e facilitando a circulação interna, porque muitas pessoas vão fazer diversos trajetos novos na cidade. Essa obra aqui tem previsão de entrega? A previsão nossa é que em agosto, setembro, a gente esteja com ela concluída. A parte de infraestrutura é a parte mais difícil, considerando que a parte de estrutura pesada das grandes vigas já estão todas concretadas ali no canteiro dessa obra, ali fica perto da Praça da Paz. Então eu acho que agosto, setembro a gente está entregando. Vejo isso com muita alegria, porque é a reafirmação de que a população pode acreditar em políticos que têm verdadeiramente compromisso com aquilo que diz na campanha. Então, aquilo que nós dizíamos em 2020, repetimos em 2022, o quanto era importante nós somarmos a capacidade técnica, o conhecimento técnico, os recursos, para que a gente possa juntos trazer benefício para a cidade de João Pessoa, que é o que está ocorrendo. João, como um governador municipalista, tem praticado de uma forma verdadeira todos os programas voltados aos municípios. Ele atende aos 223 municípios. Ambos destacaram que essa harmonia na gestão também se reflete no âmbito político. Eu acho que o governador disse muito bem. Primeiro temos que conversar com o Léo. Manter a nossa aliança é o que é mais importante para a cidade de João Pessoa. E como o governador, aí eu posso dizer, me deu o prazer, né, certo, de avalizar, de carimbar Léo, eu acho que agora a gente tem que se preocupar em trabalhar, em trazer esses benefícios, ampliar essas ações. Aqui na agenda, o governador João Azevedo ressaltou as reclamações que vem feito em relação ao repasse do governo federal ao estado para o pagamento do piso da enfermagem. Nós temos amanhã uma audiência em Brasília, para que a gente possa discutir. O que houve ali, com certeza, foi um erro de cálculo. Você não pode admitir que um estado como a Paraíba, que tem 34 hospitais estaduais, mantidos pelo estado, além de 4 UPAs, receba 4,9 milhões de reais. Quando a gente tem uma folha com esse segmento de 20 milhões por mês. Então está errado o cálculo. Tem municípios na Paraíba que receberia 150 reais por mês. Então está errado o cálculo. O que nós apresentamos à ministra Nízia, ao ministro Rui Costa, é que nós achamos que tem erro naquele cálculo e precisa ser revisto. E amanhã nós estaremos lá em Brasília para discutir essa questão. Bom, sobre política ainda, lá em Campina Grande, no final de semana, houve um evento em Lagoa Seca, a prefeita convidou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e o senador veneziano Vital do Rego e Romero Rodrigues para o mesmo evento com o deputado Fábio Ramalho. Ali também foi o anúncio de que, pelo menos o prenúncio, né, de que uma aliança política está se formando lá, veneziano, desta feita compondo com o grupo Cunha Lima. E uma última informação aqui é o seguinte: a ministra da Igualdade Racial,
do governo Lula, Aniele Franco, que viria a Paraíba, viria a Souza essa semana, eu acho que na quinta-feira ela estaria participando de um festival de cultura cigana lá naquela cidade. Ela acabou comunicando às autoridades da Paraíba que não vai poder mais estar presente. O evento, no entanto, está confirmado e representantes do Ministério vão estar participando aqui na Paraíba. Aniele tem origens aqui na Paraíba, mas desta feita ela não pode vir a este evento. Vamos voltar aqui à entrevista, né? Nós estamos falando aqui sobre um evento que vai acontecer amanhã e depois aqui, que é o Python of Science, que é a ciência discutida, levada, divulgada nas bares, ou nos bares, 2 eventos aqui. Nós estamos com Cíntia Moreira aqui participando dessa entrevista e estamos também com a bióloga e pesquisadora da Fiocruz, Sara Luna, que está aqui conosco, está falando sobre, ela vai ser uma das palestrantes desse evento aqui em João Pessoa, que vai falar sobre cobertura vacinal, está falando sobre cobertura vacinal, discutindo aqui a questão dessa resistência ainda às vacinas aqui. Eu deixei uma pergunta para a Sara, do outro bloco, perguntando se ela avaliava que desta feita, nesse momento em que está havendo muita resistência à ciência, se a política, se o debate político, se os confrontos políticos ideológicos no Brasil tinham contribuído para essa resistência agora. E aí, professor? Vamos lá, então. Então, a gente tem que ter em mente que a influência, ela parte de diversos espaços da sociedade, certo? Se a gente fala em influência, a gente pensa logo em influência, né? A gente pensa logo em internet. Mas a gente tem que colocar na nossa cabecinha que os líderes políticos, sim, eles influenciam a sociedade como um todo, né? Eles são pessoas públicas e nós também influenciamos. Você tocou na questão da revolta da vacina, né, que eu mencionei, que acho que foi em 1904, me corrija aí algum historiador se eu estiver errada, mas pelo que eu lembro foi em 1904. Naquela época, né, o presidente, o Rodrigues Alves, e junto com o Ministério da Saúde e com o próprio Oswaldo Cruz, porque ele era vivo na época, eles reconheceram a importância da vacina, ou seja, os próprios líderes políticos reconheceram, não, a gente tem que vacinar. E o que aconteceu? Houve uma abordagem, né, que foi uma abordagem que levou à revolta da vacina, que foi uma abordagem de tornar a vacina obrigatória. Ou seja, se você não vacinasse o seu filho, se você não se vacinasse, você não conseguiria emprego, você não conseguiria, por exemplo, matricular a criança na escola. Então, isso tudo gerou o quê? Uma revolta na sociedade, uma revolta na população. Porque começa o questionamento até onde vai o poder do Estado, do corpo do cidadão, certo? Então, eu acredito, estou falando aqui com a minha opinião, minha humilde opinião, que a gente, o segredo disso tudo é a abordagem, é a forma como a gente vai abordar a sociedade. Eu acredito que a gente não pode obrigar as pessoas, entende? Porque isso gera revolta e a história do nosso país já mostrou isso, né? Eu sempre costumo voltar para a história para poder entender os próximos passos, né, que a gente deve trilhar. Então, eu acredito que o caminho é um caminho de conscientização, é levar as pessoas a tomarem consciência. Por que, mãe, vacinar o seu filho? Por que é importante tomar a vacina? O que acontece se não tomar a vacina? Quais são as consequências? Quais são as sequelas? O preço disso? O preço vai muito mais além de uma conta aí muito alta para o Sistema Único de Saúde. O preço, ele custa vidas, né? E quando a gente fala de vidas, é uma coisa muito... é uma responsabilidade muito grande, entende? Então, assim, eu trilho o caminho, que é um caminho de conscientização, é uma abordagem que leva as pessoas a se apropriarem do conhecimento e elas mesmas concluírem que sim, vacinar é importante, que vacinar salva vidas. Então, é basicamente sobre isso. O importante é a gente tomar o posicionamento, conscientizar as pessoas, respeitando o espaço, obviamente, de cada uma, né? E é sobre isso.
Bom, vou falar com Cíntia agora. Eu tinha dito que depois do intervalo nós íamos já perguntar um pouco sobre a organização desse evento, desses debates, né, ciência nos bares aqui em João Pessoa. A pergunta é, Cíntia, quem quiser participar, tem uma inscrição prévia, pode chegar lá, qualquer hora, como é que faz para participar desses debates sobre ciência nos bares aqui? Você disse 2 bares, o Porks no Bessa. Isso, e o Gardebi. O Gardebi no dos Bancários. Isso. Olha, se você está interessado em participar este ano aqui em João Pessoa, é só você chegar lá no devido local, caso você tenha disponibilidade de chegar às 19 horas. Ok, se você não tiver, tudo bem, o evento vai ocorrer até às 9 horas, por aí, né? E no dia 1º, no primeiro dia, que é o dia 23 de maio, a gente vai ter até uma degustação de cerveja, né? De cervejas artesanais, e é totalmente gratuito. Também no dia 24 é só chegar lá e vai ter emissão de certificado, ou seja, que se você for comparecer ao evento, que é totalmente gratuito... Não é assim especificamente também destinado a quem está interessado em pesquisa científica, qualquer pessoa que queira tomar conhecimento, informação sobre pesquisa, sobre ciência, pode participar. Agora, para quem realmente é da academia científica e prioriza o certificado, a gente vai fazer sim uma lista de frequência para aqueles interessados em certificado. Então, fica a critério de cada um, sabe? Pelo que eu estou vendo também, pelo que eu estou entendendo, não é aquele debate que vai ter uma linguajar científico e tal. Porque tem até cordel, né? Tem como é que... Sabe por quê? Porque ninguém está apresentando uma defesa de mestrado, um TCC, nem um artigo científico no Congresso. A gente está falando sobre ciência em mesa de bar para o povo. Não precisa de tanta normalidade, de tanta norma. Isso aí a gente usa para artigo, para TCC, para tese de doutorado, dissertação de mestrado. Quando a gente vai falar da ciência para o povo, a gente usa cordel, a gente usa os jornais, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Não existe essa história de que o povo não quer saber de ciência, né? Não existe isso, né? Não tem. A gente diminui bastante, ninguém está ali melhor do que ninguém, não é só porque você é cientista, que tem um doutorado em tal lugar, que você é melhor. Você está falando do mesmo jeito, no mesmo lugar, para a mesma pessoa que nem você. Então, assim, a gente está querendo se divertir, Josival. A gente está querendo rir, encontrar amigos, encontrar colegas e falar sobre ciência. E passar informação positiva verdadeira. Sobre isso. É por isso que a gente chamou Sara, Matheus, Sávio, Rani, Débora Aquino, Sayonara, Arthur e o Rafael para isso. Deixa-me fechar aqui a entrevista com Sara Luna, com a pesquisadora Sara Luna, só fazendo na verdade essa pergunta é um pouco mais para fechar, para resumir assim. De todos os estudos feitos sobre essa resistência à vacinação, alguns grupos e tal, o que seria a causa lá mais profunda? Foi isso, o estalo que contra foi isso. O que é que leva a esse movimento, professor? Repete um pouquinho para mim, porque saiu um pouco baixo a tua voz. Não, estou dizendo, de todas as pesquisas feitas agora, é um pouco para fechar o assunto, de todas as pesquisas, os estudos feitos sobre essa resistência à vacinação, o que é a causa principal, primeira, por que nasceu essa resistência se a vacina realmente salva vidas? É uma pergunta profunda, não deixa de ser, porque é uma pergunta que ela vai desde o consciente coletivo ao inconsciente individual. Então, eu acredito, pela literatura, né, pelo que eu já li, pelo que eu já pesquisei, que isso está muito relacionado ao próprio conhecimento, né, das pessoas. A falta também, assim, por exemplo, falando do Part of Science, né, já destacando a importância. Qual foi o problema lá da revolta da vacina em 1904? Foi a informação, foi a forma com que a informação chegou no povo. Chegou de uma forma que colocava a vacina como algo que tinha que ser imposto, como algo que poderia retirar até mesmo o direito, né, de cada cidadão ele tinha perante o Estado. Então, quando a gente
vai levar, por exemplo, a importância da vacina, quando foi levada em 1904, por exemplo, a fala era uma fala o quê? Era uma fala intelectualizada, era uma fala acadêmica, robusta, técnica. Então o povo não conseguia entender. Não conseguia entender por que vacinar, o que é vacina, o que é cobertura vacinal, entende? Ninguém entendia, ninguém sabia o que era isso. Porque a fala não era a fala do povo. Não adianta eu chegar aqui, falar de forma técnica com vocês e quem está aí do outro lado não entender nada. Porque a informação ela não chega. E o importante é que a informação ela chegue de uma forma que todo mundo que esteja aí do lado compreenda. Então, acredito que esse foi o grande erro histórico, né, em 1904. E hoje também é um erro que se repete, mas hoje, como a gente tem aí outras ferramentas, né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem todos esses veículos de informação, a gente tem também os eventos, que é o Park of Science, entre outros eventos também. Então, são esses eventos, são esses veículos de comunicação que vão levar ao país um esclarecimento, uma conscientização coletiva que vacinar é preciso. Então, fica também aqui um apelo para que você que esteja me escutando, você que vá no evento, você se aproprie desse conhecimento e leve esse conhecimento para a vizinhança de vocês, para os colegas, para o pessoal do trabalho, falando com o pessoal de uma forma que todo mundo entenda. Tá certo, então, professor. eu acho que esse é o segredo, é você falar a língua do povo. Porque Ok. quando você fala de uma forma que é acessível, as pessoas compreendem, elas entendem, elas se conscientizam e elas vacinam. Tá ok. Cíntia, só para repetir aqui, vamos repetir aqui. Começa amanhã, Python Science, primeiro bar, no Porques, lá no Bessa. Isso. E o segundo dia o debate lá no Gadbi, lá nos bancários. Muito bem. Então tá aqui, ó. Amanhã e depois um evento muito inusitado, mas muito interessante em João Pessoa, que é a discussão de ciência em 2 bares aqui, com temáticas muito boas. Cíntia, obrigado pela presença aqui no programa Tema o Debate de hoje. Obrigada. Eu agradeço também a professora, a pesquisadora Sara Luna. Obrigado por sua presença, Sara. Eu que agradeço. Muito bem, com esse debate, com essa entrevista, nós encerramos o programa Tambaú Debate desta segunda-feira, começando a ciência, começando a segunda-feira, começando a semana com um tema aí diferente, que é para isso que esse programa se propõe, que é discutir, ser um programa diferente, trazendo assuntos que não estão na mídia todo dia, então a gente tem mais uma missão cumprida aqui. Obrigado a você. Amanhã estaremos de volta com mais um Tambaú Debate logo após com você. Boa tarde a todos.